Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Eu estou muito feliz mesmo de estar com vocês aqui nessa noite. Estou vendo um monte de gente que eu conheço, né? Que tirou foto para mim, não foi Hertz? Já deu um abraço em Hertz pai também. Irmãos, de verdade, assim, se eu pudesse expressar em palavras, seria a graça do Senhor. A gente estava cantando a música, né? Tem uma lá de Kleber Lucas que fala, a gente cantou, diz mais ou menos assim: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. E isso aqui que está acontecendo hoje para mim, se reflete exatamente no que essa música diz. Então eu estou muito feliz, tá? Muito lisonjeado de estar com vocês nessa noite. É um privilégio, uma honra. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo de 1 até o 6, é o que a gente vai fazer a leitura, tá bom? Inclusive até se pode deixar a Bíblia aberta, que nós vamos rodar aqui nesses versículos e passear muito pouco em outros. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, a partir do 1, diz o seguinte: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrer. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Irmãos, eu intitulei esse sermão como 3 homens, 3 corações e um Deus. Mas para que a gente possa chegar a esse texto aqui, entender o que está sendo escrito aqui, a gente precisa fazer uma recapitulação de muita coisa que aconteceu anteriormente. Você sabe muito bem que a história do cristianismo, a história do povo de Deus, ela não começou aqui nos reis. Você sabe muito bem que ela começa com o Senhor conduzindo o povo, reinando sobre o seu povo. E isso ele fazia através de líderes que ele mesmo estabelecia conforme a sua própria vontade. Isso aconteceu com o caso de Abraão, com o caso de Isaac, com o caso de Jacó, com o caso de Moisés, que inclusive foi até quem conduziu o povo no deserto. E quando Moisés morre, a gente pelo menos encontra Josué conduzindo o povo à terra prometida. Só que quando Josué morre, Israel entra num período de profunda instabilidade e moral espiritual. A partir daí o povo começa a se afastar do Senhor e começa exatamente o período dos juízes. Nesse período dos juízes é um período de extremo looping, um looping quase que eterno. Como é que funcionava? O povo abandonava o Senhor e caía em idolatria. Deus permitia que outras nações oprimissem o povo, invadindo e tendo domínio militar sobre eles. Quando eles se viam dominados pelos oprimidos, pelas outras nações e oprimidos, eles se arrependiam. Por causa do arrependimento, Deus levantava um juiz que servia como um líder temporário. E aí, a partir daquele juiz, Deus o livrava o povo daquela situação. E é exatamente isso que acontecia o tempo todinho. Pecado, opressão, perdão, juiz, e assim ia por muito e muito tempo. O livro de Juízes, especificamente, ele termina com uma frase muito interessante. Você não precisa abrir, creio que vai sair aqui no Data Show, mas também se não sair não tem problema. Juízes 21, 25 diz o seguinte, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O que é que aconteceu aqui? O povo, a partir de então, começou a sentir inveja de outras nações e cansaram de estar debaixo da tutela do Senhor. E eles pedem para Deus para que sejam conduzidos por um rei. E Deus assim concede o pedido daquele povo.
Daí surgem os primeiros reis de um reino unificado. O primeiro rei, exatamente o rei Saul, que foi o primeiro, e que era aos olhos dos homens alguém ideal para aquilo ali, porém não era para os olhos de Deus. Davi vem em segundo lugar, como sendo um homem segundo o coração de Deus, só que era um homem imperfeito. E aí vem um terceiro homem, que inclusive é com ele que nós começamos o livro de 1 Reis. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, ó: com o Senhor foi com o rei meu Senhor, assim seja com Salomão, e faça o que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Então começou exatamente o terceiro rei com Salomão. E Salomão, como você bem sabe, ele era o filho de Davi. Esse homem foi uma das pessoas mais sábias que já passou por essa terra. Era um homem muito respeitável, inclusive ele quem construiu o templo. E ele tinha tudo para ser um grande homem do passado, inclusive até mais do que seu pai Davi. Mas o que aconteceu? Ele acabou desobedecendo ao Senhor e fez alianças políticas com outras nações que eram ímpias e idólatras. Como consequência dessas alianças que ele fez, ele acabou também se casando com mulheres dessas nações, e isso era um grande problema. Porque ao firmar esses pactos com nações estrangeiras e tomar essas mulheres como suas esposas, Salomão estava demonstrando menos confiança no Senhor e mais nos acordos humanos. Naturalmente, isso aqui abriu as portas para que a nação fosse contaminada com a idolatria dos povos inimigos. E é interessante porque Deus já tinha proibido que isso acontecesse. Em 1 Reis, capítulo 11, vai dizer o seguinte, ó: mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes aos seus deuses. A estas se apegou a Salomão pelo amor. Então, nesse sentido, o que Salomão fez foi exatamente o contrário do que Deus já tinha estabelecido. Por conta disso, por conta dessa desobediência, quando ele morre, Deus acaba dividindo o reino que era unificado. Agora nós temos dois reinos: o reino do sul, que é conhecido por Judá, que tem como capital Jerusalém, de onde sai inclusive a linhagem de Davi no trono, e teve como primeiro rei um rei chamado Roboão, o qual foi fiel ao Senhor. E o reino do norte, que é conhecido como Israel, que tem como Samaria como capital. O primeiro rei de Samaria foi exatamente Jeroboão. E é aqui que começa uma grande bronca. Porque quando o reino se divide em dois, o templo da adoração acaba ficando no reino do sul, lá em Judá. E o que é que acontece? Jeroboão fica com receio de que se o povo fosse até Judá para oferecer sacrifícios a Deus, eles poderiam acabar gostando e ficando por lá mesmo. Naturalmente o seu reinado perderia força e ele poderia ser morto. E aí entra uma passagem que é muito interessante. Eu faço até a questão que você abra nela. É em 1 Reis 12, 26. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. 1 Reis 12, 26. Que isso aqui é espetacular, de forma negativa falando, tá? 1 Reis 12, 26. Tá aqui já no data show, né? 26 e 27, tá? Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele quem do povo, se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. E o que é que Jeroboão faz aqui para evitar que o povo vá lá para cima? Lá para baixo, aliás. Versículo 27 vai dizer, ó: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ou seja, para evitar aquela migração do povo do reino dele para o outro reino, ele faz, sabe o que? Chama o pessoal e diz assim: irmãos, pelas caridades, né? Vocês não vão sair daqui para caminhar 55 quilômetros para até Judá. Vocês não aguentam fazer uma corrida lá em Campina Grande de 5 quilômetros aqui, como a gente costuma fazer. Vocês estão caindo na maior besteira do mundo, que é ir para lá. Vamos fazer o seguinte: ninguém vai para lá, eu vou fazer bezerros de ouro, vocês ficam aqui, adoram esses bezerros de ouro e evitam a fadiga e está tudo certo. É isso que vai acontecer com a gente aqui.
E a partir daí, esse homem, ele institucionaliza a idolatria. Ou seja, o que eu quero dizer é que com medo de perder pessoas para outro reino, ele abre portas para as práticas pecaminosas. E a partir daí, nenhum outro rei fez de fato aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E aí, irmãos, eu acho que dá para a gente fazer uma aplicação aqui. Óbvio que o contexto aqui é de reino dividido, trata-se de reis. Mas é interessante quanto nós, enquanto crentes, enquanto igrejas evangélicas, enquanto povo de Deus, nós temos agido de maneira muito semelhante em nossas igrejas. Onde muitas estão se perdendo ao desejarem segurar seu membro a todo custo, e ao invés de pregarem o evangelho, têm perdido a sua essência e se tornado mais parecido do que um clube, do que propriamente uma igreja. São igrejas que vivem cheias de atividades, cheias de programação, vivem cheias de evento, fora as invenções humanas e sugestões de Satanás que são inseridas no culto. E por que é que isso acontece muitas vezes? Primeiro, porque dá certo. O povo gosta dessas coisas. Nós gostamos do moído, nós gostamos da resenha. E em segundo lugar, porque essa é uma das maneiras de prender o povo na igreja, de deixar o povo ocupado, dar a eles o que eles querem. Se é cargo que você quer, meu irmão, tome um cargo para você. Se é um evento para as pessoas acharem que nossa igreja é legal, tome também. Se o povo gosta de um louvorzão, vamos apagar as luzes, pintar a parede de preto, que não tem problema algum com relação a isso. Pelo menos de pintar a parede, tá? Pelo menos eu vejo. Mas é para fazer show no lugar de culto, vamos fazer. Nesse sentido, irmãos, muitas igrejas têm se preocupado com tudo no mundo, menos com o mais importante. A igreja, ela foi chamada para pregar a palavra, para ensinar, para cuidar, para exortar, para edificar vidas. Com isso, eu não estou demonizando programações e eventos. Mas elas, em hipótese alguma, podem ser a prioridade de uma igreja. O Paul Washer, certa vez, ele falou, disse o seguinte, se você usa meios carnais para atrair pessoas para a igreja, você irá atrair pessoas carnais e terá que continuar usando meios carnais maiores ainda para mantê-los na igreja. Mas voltando aqui para o nosso texto. Jeroboão começa um reinado em que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como eu falei, a partir daí, todos os reis que vieram depois dele seguiram o seu caminho. Dentre eles, tem alguém que se destaca negativamente. O seu nome era Acabe. E Acabe era filho de Onri. E se a Escritura nos diz que todos os reis foram maus perante os olhos do Senhor, nenhum conseguiu ser tão ruim como ele, a não ser o seu próprio filho Acabe, aliás, Onri e o seu filho Acabe. Capítulo 16, só um capítulo anterior, 2, versículo 30, vai dizer o seguinte, Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. E como se não bastasse reinar como Jeroboão, como seu pai Onri, Acabe acaba se casando com uma mulher chamada Jezabel, e você sabe muito bem da história. Jezabel foi uma mulher tirana, idólatra, perversa, que ainda por cima corrompeu seu marido e praticamente acabou reinando no lugar dele. Ele simplesmente atendia todos os desejos dela. Por conta dela, Acabe estabelece o culto a Baal em Israel e deu todo o apoio para que os 450 profetas de Baal pudessem reinar absolutamente. Como se isso não bastasse, Jezabel foi responsável por exterminar os profetas do Senhor. E aí, irmão, nesse contexto, um pouco longo inclusive, nós encontramos 3 personagens, um deles é Acabe, mas encontramos outros 2 personagens que vivem nesse mesmo tempo, mas que diante de Deus tiveram respostas diferentes. Por essa razão, eu quero destacar meu primeiro ponto, que diz o seguinte, quando a coragem não foge. Versículo de número 1, acompanhe comigo a leitura. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Você sabe muito bem que Elias era um profeta do Senhor. Ele não nasceu num palácio, ele não veio de uma família muito importante para que a gente pudesse destacar, muito menos ele era filho de algum profeta ou neto de algum rei.
mas ele era comprometido com o Senhor acima de qualquer coisa. Ele surge a primeira vez no capítulo, na passagem inclusive que está aqui no boletim, capítulo 17, versículo número 1. E a informação que nós temos é o seguinte, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Tisbé é uma localidade em Gileade e era uma área rural. Ou seja, Elias era alguém do campo, alguém comum. Mas com certeza, irmãos, ele é um dos grandes homens da história do povo de Deus. O seu nome significa, meu Deus é Jeová. E esse homem comum, esse homem do campo, já aparece dando uma pesada na porta e confrontando o rei Acabe. Obviamente, essa coragem toda vinha do próprio Senhor, que o enviou para lhe dar essa palavra. E que palavra era essa? Na parte B do versículo 1 do capítulo 17. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, Elias vai lá e declara que haveria seca naquela região. E você sabe muito bem que seca vem fome, vem morte, vem escassez, vem problemas. E tem algo aqui que até comentei com vocês anteriormente, que a gente talvez melhore, inclusive, esse confronto de Elias com o rei. Você lembra que eu falei que Acabe levou o povo a adorar a Baal? E um dos poderes que era atribuído a Baal era exatamente o poder da chuva e da fertilidade. Para eles, era Baal que enviava chuvas e enviava colheitas abundantes. Todos os anos eles esperavam que Baal fizesse chover para que suas plantações dessem frutos. Só que nós sabemos, irmãos, que por convicção, que quem sustenta o povo, quem dá chuva, quem sustenta a natureza e o universo é o Deus de Israel. E ele já tinha determinado que se o povo obedecesse, haveria bênção, inclusive chuva. Mas não era o que estava acontecendo aqui. O povo estava em completa desobediência. E aí Elias vai lá em Acabe para dizer que se eles permanecessem em rebelião, aquilo ali aconteceria. E o que me chama a atenção, dentre várias coisas aqui, nessa cena especificamente, é que temos um homem do campo, um homem simples, desafiando o rei em meio à corrupção que o povo e o reinado vivia. E não era somente isso, irmãos. Elias também estava desafiando o próprio Deus de Acabe. É bem verdade que depois disso, Elias vai cumprir a agenda de Deus, e Deus cumpre a sua promessa com a seca. O povo que outrora tinha comida com fartura, agora se vê numa terra infértil. E depois de longos 3 anos, Elias volta, Deus manda que Elias vá se encontrar com Acabe novamente. E ele vai, só que dessa vez não seria para trazer péssimas notícias, mas sim que por sua graça as chuvas voltariam. Mas entenda, ou tente imaginar, na minha mente está muito claro isso, talvez eu não consiga expressar isso em palavras. Deus já havia usado Elias para profetizar que haveria seca e destruição. Agora Elias precisa voltar a se encontrar com ele, com o próprio rei, o rei que odiava a Elias, o rei que odiava o Deus de Elias. A esposa da mesma forma, a esposa odiava o Deus de Elias, assim como odiava a Elias também. Mas Elias vai lá e se encontra com eles. Talvez alguns de nós tremeria diante de uma cena dessa e poderia dizer, vou nada, já foi uma vez, Senhor, manda outra pessoa aí. Ou talvez mandasse uma mensagem via WhatsApp, ou talvez mandasse um recado por outra pessoa, justamente para não chegar lá e ser morto pelo rei. Porque foi isso que aconteceu com alguns profetas que foram executados, como eu citei, por Jezabel. Havia ódio no coração daquelas pessoas, porque pensavam que tudo que estava acontecendo, de fato, era culpa de Elias. E tudo que eles mais desejavam, eu tenho certeza disso, o texto não traz, mas era colocar as mãos nele. Mas mesmo diante desse perigo que ele corria, a gente não vê Elias titubeando em fazer o que Deus ordenou. A gente não encontra relato aqui de que ele estava com medo de se encontrar com Acabe novamente. A gente não tem informação de que ele orou para que Deus enviasse outra pessoa no seu lugar. Mas o versículo 2 diz o seguinte, partiu pois Elias a apresentar-se a Acabe.
Ou seja, ele foi fazer o que Deus mandou. O que nós temos aqui, irmãos, é um servo de Deus verdadeiro, que ainda que diante de um cenário totalmente desastroso, corrompido e correndo risco de vida, mostrou-se um homem sério e comprometido com Deus. O tempo em que Elias está passando aqui é muito difícil, mas o nosso também é. A gente tem vivido períodos em que fazer o certo é errado aos olhos do mundo, e o fazer errado é o certo. Nós temos visto com os nossos próprios olhos que o mundo está virado de cabeça para baixo, onde a verdade é atacada, a mentira é louvada. A gente vê por aí, pela internet, nos jornais, servos de Deus sendo ridicularizados, sendo zombados, sendo perseguidos, sendo chamados de intolerantes, sendo chamados de quadrados ou coisas dessa natureza. Defender o óbvio parece que virou caso de justiça. Quem é que nunca foi criticado ou combatido por se levantar contra o aborto, por exemplo? Nós vimos há tempos atrás que a polícia, a justiça estava indo atrás de pessoas que estavam orando na frente de clínicas de aborto nos Estados Unidos. Pregar em praça pública virou motivo de escárnio. E não sei você, mas eu fico me perguntando como é que a gente deixou que isso acontecesse? Como é que a gente chegou nesse ponto? O fato é, irmãos, que mesmo em meio ao caos, nós precisamos de homens e mulheres como Elias, que vivam com coragem diante da oposição, que sejam fiéis a Deus independente das circunstâncias, que sejam porta-vozes de Deus na sociedade, que fale de Cristo, que fale a verdade, que se levante contra as injustiças. Alguém que diga que mentira e adultério continuam sendo pecados. Alguém que diga que a salvação é somente por meio de Cristo. Alguém que não diga ou tente conquistar pessoas por um discurso bonito. Alguém que realmente não se molde ao mundo para ser aceito. Porque Elias não estava preocupado com sua reputação aos olhos do mundo. Ele não estava preocupado se iria ganhar um emprego lá no palácio do rei. Mas ele vai lá e denuncia os seus pecados. E nesse sentido, um verdadeiro servo de Deus é alguém que é fiel a Ele. É alguém que não se dobra nem diante das autoridades. Alguém que não se corrompe diante do sistema. É alguém que defende a verdade, seja no lugar que for. É alguém que não se dobra à cultura. É alguém que busca a glória de Deus a todo custo. E quando eu digo todo custo, irmãos, é porque isso pode custar muito caro. Pode ser um emprego. Pode ser uma amizade. Pode ser a relação familiar. Pode ser as portas que se fecham. Quem sabe até a própria vida. Inclusive foi isso que aconteceu com muitos profetas e alguns pais da igreja. Alguns reformadores, alguns cristãos ao longo da história, que sentiram exatamente isso na pele. E o que nós enxergamos aqui, irmãos, por meio de Elias, mais uma vez falando, é que precisamos de homens e mulheres como ele. Gente que não tem status, mas gente corajosa. Pessoas comuns, mas dispostas a servir a Deus com integridade. Gente que busca satisfazer a Deus e não ao mundo. E é isso que nós estamos precisando. Mas aí, irmãos, entra um segundo rapaz na história. Acompanhe comigo a leitura, o versículo 3, que é o meu segundo ponto, tá? Meu segundo ponto é o valor da fidelidade invisível. Versículo 3 diz o seguinte: Acabe chamou Obadias, o mordomo. Eu falei um pouco sobre a questão de que Elias vai lá e confronta o rei, capítulo 17, volta a se encontrar com o rei, capítulo 18. É interessante porque nesse segundo encontro de Elias com Acabe, a gente não tem nada registrado, mas imagino que foi algo muito tenso, alguma conversa muito tensa. Mas aí aparece esse novo personagem. Esse novo personagem que aparece agora é uma daquelas pessoas que seu nome é citado apenas em uma passagem da Escritura. Esse Obadias aqui, de 1 Reis 18, ele não é o Obadias que tem seu livro, nem o mesmo Obadias que tem em outras passagens bíblicas, tá? A gente não tem muita informação também sobre ele, sobre quem era seu pai. A gente não tem informação sobre alguma grande batalha que ele participou, esteve presente e ganhou. A gente também não tem nenhuma informação de algum pecado grave que ele cometeu contra Deus.
A gente não tem nenhuma outra informação a respeito de uma visão que ele teve, ou de uma profecia que ele deu, que se cumpriu e que talvez revolucionou o mundo. A gente também não tem informação de que se ele era alto, se ele era forte como Sansão, ou se ele tem algum salmo escrito por ele. A gente não tem informações. As informações que nós temos sobre Obadias estão exatamente contidas no versículo de número 3. E a primeira informação é exatamente que ele era um mordomo do rei Acabe. Algumas versões, inclusive a NVI, ela vai dizer que ele era responsável pelo palácio. O que vai indicar dizer que ele não era simplesmente um mordomo qualquer. Ele era um ministro da alta patente do governo de Acabe, responsável pela administração geral do palácio, talvez ali por um controle financeiro e dos suprimentos, mas também era alguém que tinha muita influência e poder político, alguém talvez parecido com José do Egito. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que ele não era um servo qualquer. Ele tinha acesso livre ao rei e grandes responsabilidades. Mas cá para nós, irmãos, ser alguém importante do governo não quer dizer muita coisa, não. Na verdade, até humanamente falando, quer dizer muita coisa. E talvez seja o tipo de cargo, o tipo de posto que muita gente deseja e sonha e luta para chegar. E de fato isso não é um pecado, a não ser que isso se torne o centro da sua vida, obviamente, tá? Mas tem outra informação que melhor ou maior do que essa, de ser mordomo do rei. Está na parte B do versículo 3. Obadias temia muito ao Senhor. É interessante, irmãos, que aqui esse versículo 3, né, nessa parte, e versículo 4, ele está entre parênteses, e só para lembrá-los, quando um texto está em parênteses, é uma nota extra dos tradutores da Bíblia, tá? Para nos ajudar na compreensão melhor do texto, do que está acontecendo. É só uma explicação adicional, mas de fato não fazia parte do original, tá? E essa informação aqui vai dizer que Obadias era muito temente ao Senhor. Não era um homem somente temente, mas ele era muito temente. Obadias, de acordo com o versículo número 12, era alguém que começou a servir a Deus muito cedo, ser fiel a Deus muito cedo. Ele era zeloso nas coisas santas. E mais interessante, se é que é possível falar isso, é porque ele servia a Acabe. Acabe adorava falsos deuses. Acabe perseguia profetas do Senhor. E como é que Acabe permitiu que um servo de Deus trabalhasse diretamente com ele no palácio, dando poderes e autoridades? Acredito, tá, que isso acontecia porque Obadias era um homem diferente. É aquele tipo de cara que é diferenciado. Talvez não, com certeza, um homem honesto, trabalhador, gente de confiança, gente responsável, cumpria suas obrigações, seus horários, não inventava de dar atestado a um médico em véspera de feriadão ou de festa. Ele era um homem do braço direito de Acabe, alguém que o rei tinha total confiança, mas ele estava inserido no governo depravado e corrompido, fazia parte daquele sistema. Mas mesmo estando lá, ele nunca se sujou. É bem verdade que ele não teve a felicidade de ver Acabe se convertendo ao Senhor e abandonando suas práticas idólatras. Mas só pelo fato de estar envolvido num ambiente hostil, inclusive hostil à sua fé, e nunca ter sido manchado, já é um grande presente dos céus. E eu não quero, irmãos, aqui nessa parte, falar sobre Obadias num palácio corrompido sendo um crente, porque isso aí já é um outro sermão para a gente poder trabalhar isso. Mas eu prefiro falar sobre como Deus usa pessoas comuns e ordinárias. Como Deus usa pessoas comuns e ordinárias para glorificar e exaltar o seu nome onde quer que estejam. É bem verdade, irmãos, que nós vivemos numa época em que somos pressionados a sermos diferentes. Na verdade, sermos diferenciados. As crianças e adolescentes, elas são pressionadas o tempo todo para estudarem e dar o máximo que puderem. Vão fazer lá um curso de inglês, se preparar para futuramente ter uma boa profissão. As crianças e adolescentes querem ser o melhor jogador da escola, o melhor jogador do time, e vão se dedicar para aquilo ali. Os jovens, eles são pressionados a tirarem excelentes notas nos vestibulares da vida. Os adultos sentem pressão de serem os melhores profissionais que possam ser.
Por isso eles vão atrás de cursos, capacitações, porque se isso não acontece, ele pode se tornar ultrapassado e vive na tensão de uma demissão, ou quem sabe até uma rejeição no mercado de trabalho. No âmbito da família, nós somos pressionados com as comparações. É porque fulano de tal sempre viaja com a esposa, tem dinheiro para fazer isso, vai para o cinema, qualquer coisa dessa natureza. Ou porque a esposa de cicrano, ela tem tempo para ir nos estudos de beleza para se cuidar. Ou porque os filhos de fulano de tal estudam numa determinada escola. Nós também somos pressionados porque a gente só tem, sei lá, 200 seguidores, 300 seguidores, 1000 seguidores. E a gente nós não somos influencers. Mas é importante lembrar, os irmãos, que muitos de nós, de fato, sempre serão pessoas comuns. Talvez nenhum dos que aqui estão, chegarão nos palácios governamentais. Pode até ser que algumas pessoas já tenham conseguido chegar lá. Mas a maioria esmagadora, ela nunca chegará nisso. Talvez a maioria de nós só seremos conhecidos pela nossa família. Talvez a maioria de nós só será conhecido, quem sabe, pela igreja, pelas pessoas da igreja, ou até mesmo do trabalho. E eu não vejo problema nisso, até porque é muito mais importante do que ser um grande político, um grande influenciador nas redes sociais, sei lá, um gigantesco médico, um grande professor, um grande advogado, é ser amado por Deus, é ser fiel ao Senhor. E a gente precisa entender que as nossas histórias, elas estão sendo escritas e apresentadas ao mundo, e nós não precisamos ser famosos ou poderosos para que sejamos úteis e possamos servir no reino de Deus. Perceba que, ainda que estejamos usando o exemplo de Obadias como alguém que não tem suas histórias contadas, além do que está escrito aqui nessa passagem, quantas e quantas pessoas nem tiveram seus nomes mencionados na própria Escritura, mas que essas pessoas fizeram parte da história que Deus contou ou está contando. Por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. No meio da perseguição que Saulo cometia contra os cristãos daquela época, aqueles irmãos, mesmo que fugindo, sem saber se escapariam, foram os que ajudaram a espalhar o evangelho pelo mundo. Mas você percebe que não tem o nome de ninguém aqui escrito? Isso significa que eles não foram úteis ou importantes naquele contexto? Claro que não! Eles fizeram uma diferença enorme na vida daqueles com quem tiveram contato. O que eu quero dizer, irmãos, é que seja no período passado ou nos dias de hoje, Deus continua agindo, e a grande maioria das nossas ações serão conhecidas apenas pelo Senhor, que é o autor da história. Possivelmente ninguém vai estar aqui divulgando o que a gente faz, talvez não saia nos jornais, talvez não viralize nas redes sociais, mas é assim que tem acontecido ao longo da história cristã. Às vezes a gente busca fama, a gente busca reconhecimento, a gente quer que as pessoas enxerguem o que a gente está fazendo. Mas lembra, quantos e quantos pastores, missionários em Cristo, têm gastado suas vidas em prol do reino de Deus, mas que a gente nem sabe que existiu? Quantos não estão nesse momento, agora, nesse exato momento, pregando o evangelho mundo afora, para que vidas sejam salvas? Quantos irmãos e irmãs estão nesse momento, aqui nessa igreja, ou nas mais variadas igrejas, servindo ao Senhor e a nós, com seus dons, talentos e tempo, para que possamos estar confortáveis aqui, e que muitas vezes a gente só conhece de vista, e olhe lá. Quantos de vocês, deixa eu me colocar no meio aqui, quantos da gente são fiéis, assim, quantos da gente são fiéis ao Senhor, onde Deus nos colocou? Percebe, irmãos, Deus está fazendo grandes coisas, mas Ele também está agindo nas pequenas coisas, para que a história da redenção ela seja proclamada.
Deus não age somente diante de grandes coisas, diante de doenças difíceis de enfrentar, de demissão, da perda de alguém próximo, como foi com Lutero, inclusive, na questão de espalhar o evangelho, de romper com a igreja católica. Mas ele também age, irmãos, cuidando do seu povo, ainda que de nada extraordinário esteja acontecendo. E sabe de uma coisa, irmãos? Em tempos loucos como o nosso, o Chesterton certa vez disse: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Em tempos que tudo precisa ser mostrado e postado, onde as pessoas amam ser louvadas e exaltadas pelos seus feitos, será que a gente está disposto e preparado a servir a Deus do anonimato? Será que nós estamos satisfeitos em saber que apenas Deus pode estar nos vendo? Ou a gente quer que nossos nomes saiam nos portais da vida? Mas é aqui, irmãos, que a gente volta para o versículo número 4. Veja comigo a leitura. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Pão e água. Ou seja, um homem que quase ninguém conhece, que só aparece nesse capítulo aqui da Bíblia, foi um gigante aos olhos do Senhor. Enquanto Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias, quietinho na dele, nos bastidores, sem holofote, sem fama nenhuma, arriscava sua vida para esconder e sustentar 100 profetas. Ele não foi nem aparecer lá no Monte Carmelo, como Elias fez, para desafiar os profetas de Baal, inclusive é nesse próprio capítulo aqui. Mas Obadias estava nas cavernas, protegendo o povo de Deus. Ele não era a voz do Senhor no palácio, mas era o socorro dos irmãos na hora da perseguição. E assim, irmãos, que o reino avança. Talvez você não seja um Obadias. Talvez você trabalhe em uma empresa difícil, ou vive num lar onde sua fé é combatida, ou sua fé é minoria. E talvez, sei lá, se pergunta se tem valido a pena permanecer fiel ao Senhor. Porque muitas vezes o resultado não acontece. Você ora pela mãe, ora pelo pai, ora pelos filhos, não vê resultado. Eu posso lhe responder que sim. A sua fidelidade a Deus está valendo a pena. E sabe por quê, irmãos? Porque onde Deus te plantou, o pastor Luiz, que está aqui atrás, ele não vai conseguir chegar. Onde Deus te colocou, os presbíteros dessa igreja não vão conseguir alcançar. Onde Deus está te usando, não vai ter pregador famoso que consiga entrar. Porque quem está lá é você. Entenda. Deus continua escrevendo a história, seja qual for o lugar em que Ele tem nos colocado. Mas a gente não pode esquecer que é Deus quem tem a caneta da história das mãos. Ele é o autor soberano e cada detalhe do enredo cumpre os seus propósitos eternos. A nossa importância, ela não está no destaque que nós temos, mas em sermos instrumentos úteis nas mãos daquele que conduz tudo, segundo o conselho da sua vontade. Mas entra o terceiro, a gente já falou sobre ele, né? O personagem. Versículos 5 e 6, que eu tenho como terceiro tópico, o título, o perigo do coração endurecido. Eu já estou caminhando para encerrar. Acompanhe comigo o versículo 5, versículo 6. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra e a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para o percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Irmãos, até agora a gente falou sobre Elias como sendo um grande homem de Deus, cheio de coragem, destemido.
E nós também falamos sobre Obadias, como sendo um homem temente a Deus, vivendo no anonimato, mas sendo fortemente e grandemente usado pelo Senhor. Mas para que a gente possa entender o versículo 5 e 6, a gente precisa voltar para o versículo 2, na parte B, que disse: a fome era extrema em Samaria. O relato, ele nos informa que não era uma fome qualquer. Não havia chuva, e a gente sabe que naquele período a maneira de existir ou de subsistir dependia dos períodos chuvosos. E nesse período aqui, nesse momento, Acabe já está desesperado. Ele chama seu fiel trabalhador, o mordomo chamado Obadias, para que possam procurar água. Agora perceba que Acabe não manda Obadias ir, Acabe também vai. Por quê? Porque o bicho estava pegando lá. A fome era desesperadora ao ponto do rei ir atrás de água, tendo um monte de gente no palácio para poder fazer isso por ele. Mas algo que me saltou aos olhos, eu até confesso que não foi de primeira quando eu bati os olhos nele, foi a preocupação do rei aqui. Na parte B do versículo vai dizer o seguinte, ó. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Eu acabei de citar, o texto nos informa, na verdade, que a fome era tão grande que o próprio rei saiu em busca de solução. A seca era dura, o cenário era caótico, o reino estava desmoronando, mas a grande preocupação do rei não era com o povo. Isso reflete, irmãos, o quanto o seu coração estava endurecido. Não havia arrependimento, ainda que seus olhos pudessem ver o mundo de cabeça para baixo. Não havia oração de Acabe para que Deus intervisse naquela situação. Não havia quebrantamento. E enquanto o povo passava necessidade, enquanto o povo sofria sem comida, a preocupação de Acabe era preservar aquilo que lhe dava poder, que seriam seus cavalos e suas tropas, e até mesmo a sua imagem pública. Isso nos mostra que ele estava mais preocupado em manter o seu poder e prestígio do que se arrepender e conduzir o seu povo aos pés do Senhor. Isso, irmãos, é o típico comportamento de alguém que tem um coração idólatra e endurecido. Um dos textos que está inclusive no boletim, Romanos capítulo 1, versículo 21 vai dizer: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que nós precisamos lembrar, irmãos, é que nós não podemos ler esse texto apenas com um relato histórico. O que nós encontramos aqui é uma revelação da soberania de Deus diante de todas as coisas, inclusive do coração. Porque de fato Deus estava derramando o seu juízo em forma de seca, seja também no aspecto espiritual como no aspecto físico. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, Deus estava demonstrando graça, dando a ele a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Sabe por quê? Porque ainda que Deus pese a sua mão sobre uma nação ou sobre alguém, ela nunca vem sem propósito. É claro que o texto aqui nos deixa muito claro que eles precisavam de água. Mas a coisa mais importante e acima destas coisas, o que eles mais precisavam era de um novo coração. E é justamente aqui que a gente vê a beleza da soberania divina. Que mesmo em meio ao caos, Deus continua escrevendo a sua história. Ele faz isso com profetas corajosos, ele faz isso com servos anônimos, e até inclusive fazendo com reis que são ímpios, que sem nem saber estão servindo aos seus próprios eternos, os seus próprios eternos, propósitos eternos. A pergunta final, ou nesse final, é óbvia. Onde é que a gente está? A gente tem agido como? Como Elias, sei lá, disposto a confrontar o pecado com muita coragem. A gente tem agido como Obadias, servos fiéis no anonimato. Ou a gente está como Acabe, tentando resolver coisas que só se resolvem com arrependimento.
O que nós encontramos aqui, irmãos, são 3 realidades distintas, 3 vidas na mesma realidade, mas com maneiras de se comportar totalmente diferentes. E no mundo que nós estamos habitando e vivendo, nós precisamos tomar uma decisão de quem nós somos. Tem uma expressão que é muito conhecida, na questão da política especificamente, né? Os isentões. A gente precisa parar de ser isentão. No reino de Deus não cabe isso pra gente. Ou você é um servo de Deus, ou você não é. Ou você é um Elias, ou você é um Obadias, ou você é um Acabe. A gente está aqui em Campina especificamente, nesse período agora do mês de São João, em Campina. Sem fazer julgamento, nem algum. Mas é interessante que, ó, tá dando aquelas pessoas, tirando aquelas pessoas que trabalham. A gente não pode tirar isso, óbvio. Mas é interessante que nesse período as igrejas costumam ficar mais vazias. Mais uma vez falando, a parte das pessoas que trabalham. E daqui a pouco estão muitos voltando. Primeiro final de semana, pós São João, aparece um monte de gente nas igrejas novamente. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Agindo como Acabe, mas querem transparecer ser um Elias ou um Obadias da vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa caminhada, para que de fato permaneçamos em seus caminhos. Quero orar e já devolvo a palavra. Senhor, esse texto é muito rico, apesar de nós. O texto é muito fantástico por tudo que envolve coragem, determinação, anonimato, serviço fiel ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos como esses homens que acabamos de ver, que são os exemplos que nós acabamos de enxergar e de ler sobre. Mas quantos e quantos, ao longo da história, da Escritura, nós podemos enxergar e ver que foram grandes homens do Senhor, tal como Paulo, Pedro, João, Calvino e tantos outros. Nos ajuda a sairmos da nossa inércia. E que de fato, não apenas sejamos de palavras, mas de ações, grandes filhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, te louvo por essa oportunidade. E rogo ao Senhor que coloquemos em prática, inclusive eu, tudo aquilo que foi ministrado aqui, para o louvor e glória do teu próprio nome. Te oro em Cristo Jesus. Amém. Amém.